Vamos então encerrar essa parte de sociedades menores. A gente terminou outro bloco falando sobre a sociedade em comandita simples, prevista no Código Civil. Agora vamos ver uma sociedade que está prevista tanto no Código Civil como na Lei 6404, que é a Lei das Sociedades Anônimas, chamada Sociedade em Comandita por Ações. Tudo bem? Vamos ver aí então o slide sobre isso. O Código Civil, como está prevista a sociedade em comandita por ações, tanto no Código Civil como na Lei da Sociedade por Ações. A gente vai ver que a Lei da Sociedade por Ações, que é a de 76, Lei 6404/76, veio. Aí o Código Civil, em 2002, tantos anos depois, 26, né, veio estipular também as regras da sociedade em comandita por ações. E trouxe as mesmas estipulações. Que bom, porque aí facilita o nosso aprendizado. Eu coloquei aqui, transcrevi os dois artigos para você ver que é a mesma coisa e o examinador pode cobrar tanto um quanto o outro. Ok? E caracteriza-se esse tipo de sociedade, primeiro por ser uma sociedade empresária, em que o seu capital social é dividido por ações e não por cotas. Exatamente por ser por ações, ela é empresária, de acordo com o artigo 982, parágrafo único do Código Civil. Além disso, ela também, como a comandita simples, possui dois tipos de sócios, tanto o comanditado como o comanditário. O sócio comanditado é aquele que responde solidária e ilimitadamente. O sócio comanditário é o que não é otário, então responde limitadamente. Assim como na comandita simples, só o comanditado pode gerir, administrar a sociedade. Então temos lá a previsão no Código Civil e na Lei das Sociedades por Ações. A sociedade em comandita por ações é sempre empresária. Teremos os sócios comanditados com responsabilidade ilimitada e os sócios comanditários com responsabilidade limitada. O artigo 1090, então, do Código Civil vai dizer: sociedade em comandita por ações tem o capital dividido em ações, regendo-se pelas normas relativas à sociedade anônima, sem prejuízo das modificações constantes desse capítulo, e opera sob firma ou denominação. Algumas coisas interessantes desse artigo. Vamos ler o 280, que é o que faz a referência, né, que é o que faz ao Código Civil. Diz assim, Lei 6404, artigo 280. A sociedade em comandita por ações terá o capital social dividido em ações, reger-se-á pelas normas relativas às companhias ou sociedades anônimas, sem prejuízo das modificações constantes desse capítulo. O que está falando aqui é o seguinte: existem as regras próprias da sociedade em comandita por ações? Sim, existem. Então, aqui no Código Civil e aqui. No entanto, são poucas. São algumas estipulações específicas e poucas. E aí, só que ela precisa ter um arcabouço jurídico normativo bem maior. Então, o que ela faz? Aqui, diferente das outras, ela utiliza-se subsidiariamente naquilo que lhe for compatível nas regras da sociedade anônima. Rege-se pelas regras da sociedade anônima. Tudo bem? Tudo bem. Em todos os casos, ou seja, emite os mesmos valores mobiliários, tem os mesmos tipos de órgão? Não. Existem exceções, a gente vai ver essas exceções, mas a regra é: rege-se pelas regras da sociedade anônima. Está falando assim, vai lá, aplica aqui a sociedade em comandita por ações as mesmas regras da sociedade anônima no que for compatível, no que couber. Tudo bem? E um outro detalhe é: opera sob firma ou denominação. Quando a gente estuda nome empresarial, a gente vê que o nome empresarial divide-se em firma ou denominação. E aí a gente vê qual tipo societário pode usar qual nome empresarial. Tem uns que só podem usar firma, tem outros que só podem usar denominação e tem outros que podem usar firma ou denominação. O que esse artigo fala é: a sociedade em comandita por ações pode usar como nome empresarial tanto a firma como a denominação. Tudo bem? Show. Então aí, o artigo 1091 diz o seguinte: somente o acionista tem a qualidade para administrar a sociedade e, como diretor, responde subsidiária e ilimitadamente pelas obrigações da sociedade. Aqui está dizendo o seguinte, olha: para ser diretor, tocar o negócio numa sociedade em comandita por ações, é preciso ser acionista, não pode ser de fora. Tudo bem. Além disso, ele vai responder subsidiária, sempre subsidiária, e ilimitadamente pelas obrigações da sociedade. Isso aqui é muito chato. Por quê? Porque as bancas exploram isso. Enquanto numa sociedade dissolidária e ilimitada,
porque na verdade é solidária entre eles. A outra não fala nada da responsabilidade entre eles e diz que será subsidiária, na verdade, em relação à sociedade. Então, a responsabilidade desse acionista, que é diretor ou que administra a sociedade, responde subsidiária e ilimitadamente pelas obrigações da sociedade. Se houver mais de um diretor, serão solidariamente, aí se tiver responsáveis, depois de esgotados os bens sociais. Então, ela é subsidiária em relação à sociedade. No entanto, se tiver mais de um, eles respondem entre eles solidariamente. Aqui a reprodução também é igual do artigo 282, que diz: apenas o sócio ou acionista tem qualidade para administrar ou gerir a sociedade. Como diretor ou gerente, responde subsidiária, mais ilimitada e solidariamente pelas obrigações da sociedade. Veja que nem sempre utilizam o termo subsidiária, às vezes vai direto no solidário. Aqui ele utiliza o subsidiária, o ilimitada e o solidária. A pessoa tem que saber porque as bancas têm cobrado cada vez mais a letra da lei e se atentando a esses detalhes que se tornam pegadinha na hora de acertar. Então eu vou decorar tudo. Você vai fazer um monte de exercício ao ponto de poder absorver cada vez melhor os detalhes. Então vamos ver aí, ó. Os diretores serão, artigo 1091, parágrafo 2º, diz o seguinte: os diretores serão nomeados no ato constitutivo da sociedade, sem limitação de tempo, ou seja, não tem um prazo estipulado, você vai ser diretor por 2 anos, não. Os diretores são nomeados no ato constitutivo. Por que é importante a lei falar isso? Porque há casos em que permite-se a estipulação de diretoria ou de administração em ato separado. Aqui não, tem que ser num ato constitutivo, sem limitação de tempo, e somente poderão ser destituídos por deliberação de acionistas que representem, no mínimo, 2/3. Então, aqui é um quórum social de votação para tirar um diretor. Quanto precisa? Precisa da aprovação de 2/3 do capital social para destituir um diretor de uma sociedade em comandita por ações. Parágrafo 1º diz o seguinte, ó, aqui é o artigo 282, parágrafo 1º lá da Lei 6404, que diz a mesma coisa, ó, gerentes, diretores ou gerentes serão nomeados sem limitação de tempo no Estatuto da Sociedade, somente poderão ser destituídos por deliberação de acionistas que representem 2/3 no mínimo do capital social. Então tá aí, ó, a sociedade em comandita por ações serão regidas pelas normas das sociedades anônimas, certo? Certo, nós vimos isso. Aí eu te pergunto assim, como eu estou perguntando aqui no slide, em todos os seus aspectos? Resposta, não. Pois a própria lei definiu que algumas das regras das anônimas não valerão para as sociedades em comandita por ações. Então é interessante saber isso, porque cai em prova. Diz assim, ó, não se aplica à sociedade em comandita por ações o disposto nesta lei, na Lei 6404, sobre conselho de administração, autorização estatutária de aumento de capital e emissão de bônus de subscrição. Então, conselho de administração, que é um órgão da sociedade anônima, não cabe as regras ou a aplicação do conselho de administração na sociedade em comandita por ações. Além disso, na sociedade anônima, ela pode ser uma sociedade de capital autorizado, ou seja, ela já tem lá no seu estatuto uma autorização para aumento de capital social. Não pode, a autorização estatutária de aumento de capital social não pode ser aplicada à sociedade em comandita por ações. Além disso, existe um valor mobiliário, dentre tantos, ações, debêntures, partes beneficiárias e bônus de subscrição, são os valores mobiliários que a gente aprende na sociedade anônima. Nós temos um deles, que é o bônus de subscrição, que não se aplica também na sociedade em comandita por ações. Então vamos ver o esqueminha que eu fiz aí para a gente, ó. Tá assim, ó, sociedade em comandita por ações. Eu tenho sócio comanditado, que responde ilimitadamente. Eu tenho sócio comanditário, que responde limitadamente. Ela é sempre empresária. Ela tem um capital social dividido em ações. Segue as mesmas regras das sociedades anônimas, exceto em relação ao conselho de administração, em relação à autorização de aumento de capital e em relação ao bônus de subscrição. Além disso,
A administração, o diretor, só pode ser acionista. A responsabilidade desse diretor, ela é subsidiária e ilimitada e solidária entre eles, quando tiver mais de um. Essa responsabilidade, ela permanece por até 2 anos depois que ele sair, ou seja, depois que ele for destituído, de acordo com aquele quórum de 2/3, ainda assim ele continuará responsável por 2 anos. Nomeados no estatuto e destituído por 2/3 do capital social. Vamos fazer um exercíciozinho aí sobre sociedade em comandita por ações. Tá aí. Diz assim, ó, na sociedade em comandita por ações, somente o acionista tem qualidade para administrar a sociedade e, como diretor, responde subsidiária e ilimitadamente pelas obrigações da sociedade, exatamente de acordo com o artigo 1091 do Código Civil, está correta. 2. A sociedade em comandita por ações tem o capital dividido em ações. Rege-se pelas normas relativas às sociedades anônimas e opera necessariamente sob denominação defesa o uso da firma. Aqui você vê lá tudo certinho, tem um capital dividido em ações. No final ele vem com a pegadinha dizendo assim, ó, só pode usar a denominação. Defeso quer dizer proibido. Muito importante a gente conhecer esses termos que a banca gosta, né? É proibido o uso da firma? Não. A gente sabe que, de acordo com o que a gente viu também no parágrafo 1091, lá no final dele, que a sociedade em comandita por ações pode se utilizar como nome empresarial a denominação e a firma. Então está errada essa. Então ficou correta e errada, não ficou? Beleza, correta e errada. Tudo bem? E aí vamos ao nosso último tipo de sociedade menor, que é a chamada sociedade cooperativa. Como eu já disse, esse tipo é uma sociedade bem especial, no sentido de que há algumas características nela que diferem da característica geral das sociedades, né? Por exemplo, pode não ter capital social. Por exemplo, o registro dela é feito de uma maneira especial. Por exemplo, tem previsão constitucional para o ato cooperativo. As sociedades cooperativas, além das previsões do Código Civil, elas possuem uma lei própria. Por exemplo, a lei define que o lucro não é o principal objetivo da cooperativa, e sim a mutualidade, a reciprocidade entre os seus membros. Então vamos ver aí o que eu separei sobre isso, sociedades cooperativas. Diz assim, ó, esse tipo societário foi introduzido em nosso ordenamento jurídico pela Lei 5764 de 71. Essa lei dispõe sobre a política nacional de cooperativismo e institui o regime jurídico das sociedades cooperativas. Tiraremos também lições do que o Código Civil fala sobre essas sociedades e as tratativas constitucionais sobre o assunto. Aplicam-se às cooperativas subsidiariamente as regras de sociedade simples. Sério, aqui, ó, artigo 1096. Diz assim, ó, no que a lei for omissa, aplicam... meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para convidar vocês a fazer um estudo direcionado, um estudo focado para o concurso da Cefaz Rio Grande do Sul 2018, para o cargo de auditor fiscal da Receita Estadual. Nós aqui da Lá Concursos, este ano 2018, nós fizemos aí nosso planejamento estratégico e decidimos entrar de cabeça em concurso de carreiras fiscais. E nós estamos fazendo, então, programas específicos. Nossa equipe de professores é top de linha, vocês viram a qualidade dessa aula demonstrativa aqui da Lá Concursos. E eu tenho certeza que estudando com planejamento, antecedência e foco, você vai ficar muito competitivo. Este curso nosso, pré-edital, da Secretaria de Fazenda do Rio Grande do Sul, nós temos um prazo de acesso um pouco mais longo, 6 meses. Durante esses 6 meses, é um curso pré-edital, você vai ter direito a todas as atualizações
dentro do período de acesso. E vamos supor, você se matriculou hoje, semana que vem o edital foi publicado e está precisando de algum complemento no seu curso. Você pode ficar tranquilo, porque nós aqui da Lá Concursos, quase 10 anos no mercado, quase 10 anos no ar, nós vamos atualizar a custo zero, mas dentro do prazo de acesso. Professor, quanto custa tudo isso? Gente, apenas 10 parcelas de R$60. Você pode ter certeza absoluta que é o melhor custo-benefício do mercado Cefaz Rio Grande do Sul, aqui na Lá Concurso. Falando em Cefaz, nós temos um programa específico para carreiras fiscais coordenados pelo nosso grande mestre, professor André Fantoni. Nós já temos no site disponível, olha só, Cefaz Goiás, Cefaz DF, Cefaz Bahia, Cefaz Rio Grande do Sul e Cefaz Santa Catarina. 5 programas específicos aqui na Lá Concurso. Peço para vocês, mais um pedido, que se inscreva no nosso canal no YouTube e se inscreva também, faça ser nosso seguidor no Instagram. Você sabe por quê? Todas as segundas-feiras, às 19h30, horário de Brasília, nós temos uma live que a gente fala sobre concurso de carreiras fiscais no Brasil todo. É uma aula, uma correção de uma prova, uma entrevista, alguma coisa nesse sentido. Todas as segundas-feiras nós temos esse canal de comunicação com os nossos queridos alunos do Brasil todo. Bacana, meus amigos? Um forte abraço e espero vocês. Fui, tchau. Clique lá.